Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que você seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Lohana Damares, acadêmica do curso de Ciências Contábeis pela UFGD, e por meio da disciplina de Laboratório de Práticas Fiscais e Trabalhistas, eu venho falar um pouquinho sobre os procedimentos para a constituição de uma empresa. Primeiro passo, o que é o empresário? Quando a gente se fala de empresa, a gente já tem que entender isso, né? O que é o empresário e quem pode ser empresário no Brasil? Segundo o Código Civil, no artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Pode ser empresário aqueles que tiver idade igual ou superior a 18 anos, brasileiro ou estrangeiro, se no caso ele tiver visto permanente ou se ele tiver um procurador para representar ele. E também pode ser empresário quem tiver idade igual ou superior a 16 anos e for emancipado. Quando é emancipado, é somente pela concessão dos pais, por casamento, colação de grau de ensino superior, ter uma economia própria ou um emprego efetivo. Então, a gente tem aqui o ramo da atividade. Se o empreendedor se encaixar naquele perfil que foi dito anteriormente e que é definido por lei, pode se tornar empresário e abrir então sua própria empresa. Então, deve-se identificar o seu ramo. O ramo da atividade, ele já faz parte do planejamento do negócio. Desde que a pessoa pensou em criar e abrir o seu próprio empreendimento, ele já teve essa ideia em mente, né, do que ele iria fazer. Pode ser, então, uma indústria que transforma a matéria-prima em produtos para serem vendidos ou consumidos posteriormente. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma indústria têxtil, responsável, então, por criar tecidos e roupas. Então, este aqui é um exemplo de indústria. Temos também o comércio, que ele é responsável pela venda dos produtos nos quais foram fabricados anteriormente pelas indústrias. Essa pode ser varejista, que é aquele que faz a venda diretamente para o consumidor final e em pequenas quantidades, ou atacadista, que já é vendas em grandes quantidades e para outras empresas que revendem então esses produtos. Aqui a gente tem uma imagem, né, como exemplo do comércio ali, uma loja que vende cosmético, maquiagem, essas coisas que então eles não produzem o próprio produto, mas então ele compra de uma indústria e revende. E temos também o serviço, que nada mais é que a prestação de serviços. Aqui é ofertada a mão de obra, podendo ser empresas com profissionais que ofertam seu trabalho ao consumidor, né, de forma coletiva. Um exemplo são as consultorias, aqui tem uma imagenzinha, tatuadoras, né, as pessoas que fazem tatuagem, e lavanderias, eles prestam o seu serviço, eles têm aquele local para isso. E aqui eu montei então um passo a passo para que você aí que está pensando em abrir o seu negócio consiga fazer isso e consiga seguir através desses passos para que facilite um pouco mais esse procedimento que no Brasil é tão burocrático, né? Então, primeiro passo, procure um contador ou um escritório contábil de confiança. O contador será seu maior aliado nessa jornada. É ele quem irá te ajudar a guiar todos os seus passos para a abertura do negócio e sua consolidação. Ele te ajudará a tomar algumas decisões do seu negócio e ficará do seu lado em todas as etapas a seguir. Não só isso, né? O contador ele é muito importante. Acho que quem está fazendo o curso de Ciências Contábeis sabe disso, que toda empresa é obrigatório, né, ter o contador, menos as empresas super pequenas, né, como a MEI. Então, o contador ele é extremamente importante, ele é necessário para a abertura da empresa, mas também para cuidar do seu patrimônio, para manter a saúde da entidade em dia,
para fazer ali os demonstrativos e para ajudar na tomada de decisões, né, dos administradores. Então, o contador ele é extremamente importante, mas se tratando no momento que a gente está falando agora, né, que é a abertura de empresa, ele é super interessante ter um contador do seu lado. Então, né, como as etapas a seguir, que eu tinha falado ali, que é importante ter ele do seu lado, definir as atividades da empresa, que deve estar enquadrada conforme o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, elaborada pelo IBGE. Uma empresa pode ter mais de uma atividade e código. Por exemplo, né, uma padaria. Ela tem como atividade principal como uma indústria que produz seus próprios produtos e vende eles. Então, por isso daí ela já tem um código, né, um CNAE. E também essa padaria, vamos supor que ela também revenda os produtos que já foram fabricados. Então, tem um outro código para isso. E também ela faz entrega dos produtos, né, que ela vende. Então, tem mais um outro código. Então, fica ali como atividade principal, definido um código, e depois as demais atividades como secundárias. E essa atividade, né, ela pode ser confirmada no site do CONCLA, que é um site disponibilizado pela Receita Federal. Também é super importante definir enquadramento empresarial e enquadramento tributário. É nessa classificação que irá determinar as obrigações fiscais e tributárias, isso conforme a adequação da empresa, né? Então, é importante ter um contador do seu lado para que você tenha um recolhimento adequado conforme o desempenho da sua empresa. Segundo passo, defina o enquadramento empresarial. Seu enquadramento aqui vai se basear na quantidade de pessoas à frente da organização e o seu faturamento. Os portes mais comuns são o microempreendedor individual. Quem aí nunca ouviu falar no famoso MEI, né? São os autônomos, ou seja, as pessoas que trabalham por conta. Por isso, as atividades que se enquadram aqui são muito limitadas, mas mesmo assim tem uma vasta quantidade de atividades ali. Se eu não me engano, são mais de 450. Então, tem que ficar atento quando for abrir seu negócio para escolher o ideal. Seu faturamento anual não pode passar de R$ 81 mil por ano. Não é possível ter sócios, porque é uma atividade individual, e só pode contratar um funcionário conforme a CLT. Não é obrigatório ter um contador, como eu tinha dito anteriormente, e nem emitir nota fiscal, mas a empresa ela pode emitir, ela só não é obrigatória, né? Emitir a nota fiscal. E paga uma guia todo mês para regularização e para a contribuição do INSS. Temos ali também a segunda, que é muito conhecida também, que é a microempresa, mais conhecida como ME. Ela permite ter um ou mais sócios, já fica diferente aqui da MEI. Seu limite de faturamento anual é de R$ 360 mil. As atividades que se enquadram são a maioria das outras empresas. Paga uma guia por mês chamada DAS, que contém 8 impostos para manter a regularidade da empresa. E a terceira, que é a empresa de pequeno porte, conhecida também como EPP. Seu faturamento anual expande para R$ 360 mil por ano a 4,8 milhões de reais no ano. E também permite pagar essa guia que se chama DAS. Isso aqui a gente vai ver mais para frente quando for falar do Simples Nacional. E aqui uma típica imagenzinha do empresário, né, na dúvida do que escolher. Se a empresa ela vai ser MEI, se vai ser EI ou se vai ser IRELI, que a gente vai estar falando no próximo slide. Defina a natureza jurídica. Temos ele como terceiro passo. Aqui a definição para esse enquadramento da constituição da empresa são os sócios, a participação de cada um e seu investimento inicial, podendo ser empresário individual, a famosa, né, EI. A empresa ela leva o nome do empresário, não pode ter sócios também, nem ter outra EI ou MEI em seu nome, e não é exigido capital social para sua abertura. Outra coisa que deve falar é que
ela não precisa de contrato social. Apenas um requerimento social já é possível para abrir a entidade. E em caso de dívidas, aqui tem que ter muita atenção a pessoa que for escolher esse enquadramento. O patrimônio pessoal do empresário, ele pode ser confiscado. Então, se a empresa estiver devendo e o seu patrimônio, ele vai ser usado, então, para pagar as dívidas da empresa. Outra opção é a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, como o próprio nome já diz, né, individual, não pode também ter sócios, porém os bens pessoais eles já são separados da empresa, diferente da EI. Seu capital social é de 100 salários mínimos vigentes no país, pode ser em bens ou em dinheiro. E o nome da empresa é o nome completo do empresário, mais a sigla no final, EIRELI. Também temos a sociedade limitada, conhecida como LTDA, formada por 2 ou mais sócios e seu capital social é formado por bens ou dinheiro, sem valor mínimo exigido, diferente da outra que já exigia 100 salários mínimos. Na LTDA não é exigido um valor mínimo para que seja aberto à entidade. A responsabilidade é restrita ao valor do capital social, mas seus bens pessoais podem ser confiscados se a justiça achar necessário, ou seja, se a empresa ela entra em decadência e os direitos dos funcionários eles ficam na dúvida de ser pagos. Nesse caso, se a justiça achar que é certo e que os bens pessoais dos sócios, né, dos empreendedores ali, eles podem ser confiscados para que seja pago esse direito aos contratados. E temos ali uma outra que é nova, foi criada em 2019, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Ela é uma junção dos vários pontos positivos que muitos gostam em uma empresa, né? Ou seja, para quem não quer ter sócios, ela é ideal e está sendo muito utilizada. Ela tem seu patrimônio protegido, diferente, né, das outras, não tem capital social exigido mínimo, então ela engloba ali as melhores condições para que você abra uma empresa, por isso, atualmente ela é a mais utilizada. Quarto passo, defina seu enquadramento ou regime tributário. Eita, Brasil, que a gente sabe, né, que gosta de um tributo, né, então é muito importante você ter um contador aqui do seu lado. É definida de acordo com o faturamento da entidade e sendo 3 regimes vigentes no país. Simples Nacional, que unifica a cobrança de 8 impostos, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social do Lucro Líquido, o PIS, o COFINS, IPI, ICMS, ISS e CPP, em uma só guia de recolhimento, que é a famosa DAS, que já foi dito em slides anteriores. Vale lembrar que para que a empresa ela se enquadre nesse regime, é preciso então que ela seja uma ME ou uma EPP. Também vale para a MEI, como o faturamento dela não é acima do exigido desse regime, né, que é o da EPP, pode-se então o MEI também estar enquadrado no Simples Nacional. Temos o lucro presumido, que no caso os impostos não são unificados, então elas têm guias de pagamento e vencimentos diferentes. O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no lucro que a Receita Federal presume-se que a empresa terá conforme a sua atividade. Já o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS são calculados sobre o faturamento do período, que não pode passar de 78 milhões de reais. E temos também o lucro real, que no caso o que mais diferencia ela da anterior, do presumido,
é que o imposto de renda e a contribuição social, eles são calculados sobre o valor que a empresa lucra de fato. Ou seja, não é aquilo que igual na anterior, que é definido conforme a atividade, né, que a Receita ela acha que a empresa ela vai obter de lucro. Então, no caso ali, ela já é realmente usado o lucro da empresa, após, né, as compensações e ajustes que são previstos em leis. Que então o imposto de renda e a contribuição social ele é calculado. E o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS são calculados sobre o faturamento do período também. Algumas empresas são obrigadas a se enquadrar no lucro real pela atividade ou faturamento. Um exemplo, a empresa que ela passa de ter o seu faturamento mais de 78 milhões de reais, então ela já automaticamente se enquadra no lucro real. E também tem diversas outras atividades que são exigidas que façam parte do lucro real, isso daí tem que ser pesquisado mais a fundo em um outro momento, mas que acaba sendo obrigatório então que a empresa ela seja parte do lucro real. Quinto passo, definir o nome empresarial da entidade. Faz parte da construção da identidade da empresa, a sua imagem no mercado e seus valores. O nome, ele faz toda a diferença, dizem que a propaganda é a alma do negócio, mas o nome, ele também, se for bem escolhido, ele ajuda muito na propaganda. As empresas como a Eireli e as sociedades, elas precisam fazer uma busca no site do INPI. Isso daqui vale relembrar porque as empresas individuais, elas levam o nome do próprio empresário, né? Então, não é exigido. Mas a Eireli e as sociedades, né, elas acabam necessitando, então, que seja definido um nome empresarial da entidade. Então, é preciso fazer uma busca no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial com o nome cogitado e a atividade da empresa para verificar se já não foi registrada no estado. Isso porque a junta comercial ela não permite que duas empresas tenham nomes iguais no mesmo estado, e principalmente se tiver na mesma atividade. Dependendo ali da atividade, às vezes até tem ali uma brecha que te faz você poder ter o mesmo nome. Por exemplo, ali a Renner de roupas, né, e a Renner de tintas. Elas podem ter, porque elas são de ramos diferentes, mas mesmo assim tem que ter uma atenção voltada muito para isso, com foco para isso mesmo, para que futuramente não venha prejudicar a imagem da sua empresa ou que venha dar um BO ali pelo uso, né, de uma outra marca, de você acabar fazendo uma propaganda usando uma outra marca como encosto, digamos assim, né? Então é muito interessante você procurar mesmo a alma do seu próprio negócio, você refletir sobre aquilo e você fazer algo bacana e legal, mas que seja por identidade própria. Após isso, né, se o nome estiver disponível, tiver tudo ok, então ele é reservado para que durante o processo e quando você for realmente levar na junta comercial, o nome ali esteja apropriado e reservado para o seu uso e não que outra pessoa nesse período ele possa utilizar dele. Sexto passo, elaborar o documento de constituição da empresa. Isso é muito importante, eu coloquei aqui dividido, né, em duas partes, porque vai depender do tipo do enquadramento que a empresa ela tá. Dependendo do enquadramento, faz contrato social e dependendo do outro, faz só o requerimento de empresário. O contrato social, ele é válido então para a Eireli e para sociedades. É preciso para operar e registrar nos órgãos públicos, né? Você precisa disso para abrir contas no banco, fazer pedido de licitações, você precisa do contrato social. É basicamente a certidão de nascimento da empresa, porque formaliza todos os direitos e deveres dela. E nele deve conter, então, os dados pessoais dos sócios,
a atividade da empresa, o endereço comercial, o capital social e suas divisões, bem certinha com os sócios, a retirada do lucro e o prolabore e todos os demais itens que os sócios ali eles acham adequado que estejam no contrato. Tudo que for ali definido entre eles deve estar no contrato para que depois não haja mais burocracia e mais dor de cabeça para a entidade. E o requerimento de empresário. Então, ele é válido para os empreendimentos individuais. É necessário para a formalização do empreendimento. Não há cláusulas para um acordo da abertura da empresa, porque só tem um único dono, né? Então, já facilita isso. E nesse requerimento deve conter, então, os dados pessoais, né, da pessoa física e jurídica, a atividade do negócio, o capital social, a data de abertura e a assinatura, provavelmente, do dono, né? A assinatura de ambos ele deve ter, tanto no contrato social quanto no requerimento. Sétimo passo, solicitação do CNPJ. O CNPJ ele é mais conhecido como essa sigla, mas ele significa Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É o documento que legaliza a empresa junto à Receita Federal e identifica sua empresa no mercado. É o documento ali de fato da entidade, né? Toda nota fiscal que você pega tem ali, né, o CNPJ da empresa, então é extremamente necessário. Ele é feito dependendo do estado na Receita Federal, podendo ser feito online através do site da instituição. Com ele, você pode emitir nota fiscal, negociar contratos mais rentáveis com fornecedores, porque muitas vezes é igual uma distribuidora de peças, ela fornece os produtos mais baratos para as pessoas que têm CNPJ, do que você ir lá e comprar como pessoa física. Então, é muito interessante para o empresário ter o seu CNPJ para esses fins. Ter também seus direitos fiscais jurídicos, poder ali futuramente procurar um financiamento e é através desse número que a Receita Federal ela fica ali acompanhando todos os seus recolhimentos de tributos e todas essas operações. Então, por isso que ele é importante, acho que ele é o documento mais importante que tem dentro de uma empresa, porque dentro dele você consegue identificar basicamente ali tudo da instituição, né? Fazer uma busca ali completa. Oitavo, é o registro na junta comercial. Dependendo da cidade, o enquadramento é feito na junta comercial ou no cartório, e geralmente ele é feito presencialmente. Eu não sei agora, durante a pandemia, se houve uma modificação quanto a isso, mas até antes era feito somente presencialmente. Alguns documentos pessoais ali, então, eles vão ser necessários para fazer esse registro, como o RG e CPF, o comprovante de endereço, a certidão de casamento, se o empresário, os sócios, eles forem casados, os dados para contato após isso, a cópia do IPTU ou algum documento que conste a inscrição imobiliária do imóvel onde a empresa será instalada no futuro, e algumas atividades irão pedir outros documentos como registro profissional e entre outros. Então, é importante você fazer uma busca antes, você ir ali buscar informações específicas conforme a sua atividade, né? O contador mesmo ele vai estar te informando sobre isso, porque às vezes precisa de um documento a mais e você acaba perdendo viagem. A gente sabe como o sistema do nosso país é burocrático e os cartórios acabam sendo demorados. Então é importante você ficar ligado nisso. 9. Solicitar a inscrição estadual ou a inscrição municipal. É por meio da inscrição municipal que a prefeitura ela acaba controlando a localização, o funcionamento e as atividades prestadas ali pelo seu negócio. É fundamental para enquadramento no Simples Nacional, então a empresa que ela tiver interessada em pagar aquela via, né, o DAS com os impostos ali tudo embutidos, é necessário então ter essa inscrição municipal.
Hoje em dia, na maior parte das localidades, o pedido da inscrição municipal é feito por meio de formulários digitalmente e sem custo. Mas é bom você ficar atento com cada região, porque às vezes no seu município ele exige que seja feito presencial. E a inscrição estadual é o número da inscrição liberada pelo Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, no estado em que o registro ele é realizado. Este número é o registro do contribuinte do cadastro no ICMS, mantido pela Receita Estadual, e essa é a inscrição que permite você emitir nota fiscal para outros estados. Então, é importante você ter também a inscrição estadual da entidade. E ali eu trouxe um exemplo, né? Que, por exemplo, as empresas que têm atividade de comércio, industrialização ou transporte rodoviário de cargas entre as cidades e estados precisam então ter a inscrição estadual. Do contrário, elas não podem emitir a nota fiscal eletrônica e nem ter o conhecimento do controle eletrônico. Então, é extremamente importante isso para que a empresa ela esteja em funcionamento, esteja regularizada, ter ali então a inscrição estadual e a inscrição municipal. É através da inscrição municipal que a gente vai conseguir fazer o próximo passo, que é solicitar o alvará. Precisa-se do alvará de funcionamento para que a prefeitura ela autorize que a empresa exerça suas atividades em determinados locais de acordo com as normas estabelecidas ali no município. Ele é concedido pela prefeitura ou por outro órgão governamental municipal. Alguns documentos a serem entregues na fiscalização municipal são documentos da sede da empresa, laudo dos bombeiros atestando a segurança e o preparo das instalações, requerimento do empresário, o contrato social, o número do CNPJ, certidão de viabilidade e zoneamento. Se não houver erros, após o pagamento da taxa, que você paga para ter o alvará e os períodos necessários para a legalização na prefeitura, o alvará ele é expedido e aí terá autorização para emitir as notas fiscais e fazer a cobrança, que é a prefeitura que é responsável pela cobrança do imposto sobre serviços. Desculpa, que é o famoso ISS. Então, aqui a gente focou principalmente no alvará de funcionamento, mas dependendo da atividade que você vai exercer, é necessário ter mais de um alvará, você buscar alvará do Corpo de Bombeiro e também da Vigilância Sanitária. Então, é importante ali estar fazendo buscas e conversando com o seu contador bem certinho para saber dos documentos certos que é necessário, que precisa ali para desenvolver a sua atividade. Porque senão, quanto mais você não consegue ter esses documentos certos, acaba mais enrolando e demorando para que você possa exercer a sua atividade no município. Emissão do certificado digital, como 11º passo e último passo que eu venho trazendo aqui. A emissão do certificado digital é solicitado pelos órgãos públicos e algumas prefeituras já vêm ali exigindo para que você emita nota fiscal e faça também algumas declarações, para que você consiga algumas declarações, seja necessário ter então esse documento. Além disso, a nova economia ela vem pedindo isso porque facilita a vida do empresário. A economia de agora, ainda mais depois da pandemia, ela vem cada vez mais meio que obrigando o empresário a ter esse certificado digital. É um serviço que ainda é caro, porque não é muito comum ainda na sociedade, não está muito acostumado, ser utilizado, e por conta disso ele acaba sendo um serviço caro ainda. Mas, por via das dúvidas, eu acho que no futuro ele vai estar sendo barateado e que tá aí, cada vez está exigindo mais e que o empresário, para que ele consiga se adequar ao novo mercado, ele precisa ter esse certificado digital. O certificado digital ele permite ter mais segurança no negócio, já que consegue assinar papéis digitalmente. Fazer vendas também, por exemplo,
nas lojas americanas, Submarino, Shoptime, Amazon, Mercado Livre, a Shopee e entre tantas outras empresas grandes e que fazem esse tipo de venda, que é conhecida como B2W ou Marketplace, que é o quê? Depois da pandemia, acabou que as empresas elas tiveram que, de alguma forma, diminuir os seus custos, tentar baratear os seus produtos, para que elas conseguissem sobreviver no mercado. E surgiu ali um novo método que já vinha sendo utilizado, mas que ganhou muita força durante esse período pandêmico, que é esse tipo de contato, né, esse tipo de venda que é realizado na internet. Ou seja, as empresas como as lojas americanas, elas acabam não tendo ali um estoque físico extremamente grande. Às vezes, de alguns produtos, ela não tem um estoque físico, mas que acaba satisfazendo a empresa porque permite com que os custos eles sejam diminuídos e assim o seu lucro ele consiga ali ter uma margem um pouco maior. E também acaba satisfazendo o consumidor porque acaba fornecendo uma variedade de produtos muito maior. A gente sabe atualmente, né, igual as lojas americanas, talvez no passado ela não conseguiria vender ali virtualmente, por exemplo, um software de computador. Hoje em dia ela já consegue vender esse produto porque ela não tem ele, né, fisicamente, até porque nem é preciso ter ele físico, mas ela consegue ali fornecer isso através de outro fornecedor. Ela permite ali o espaço para que o fornecedor ele faça a venda com o consumidor final. Então é extremamente importante, hoje em dia é um dos assuntos mais comentados e as empresas elas vêm ganhando muito dinheiro com isso e é algo que acaba satisfazendo ambas as partes. E para que você consiga estar incluso nesse marketplace, na B2W, você precisa ter esse certificado digital, porque você assina o contrato apenas com isso e está pronto. Então, veio para facilitar a vida do empreendedor, veio para acabar ajudando também o consumidor, e aí todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre com essa nova utilização que vem sendo feito, que vem sendo cada vez mais pedido no mundo atual. Esses são os passos, então, que eu trouxe aqui para vocês, e é assim que a gente encerra a nossa videoaula de hoje, com as referências bibliográficas que foi utilizado para esse trabalho, e eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a sua formação. Você aí que é estudante de contabilidade, você que está pensando em abrir o seu negócio, espero que você tenha gostado e que eu tenha ajudado de alguma forma. Quem aí gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, muito like aí, peça mais vídeos aí nos comentários, quem sabe após essa disciplina não continue fazendo vídeos por aqui. E é isso, desejo aí uma ótima noite para vocês, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.